Quantas vezes a gente sente uma coisa no corpo, mas não sabe explicar, e a gente não dá voz a ela, e depois que tudo dá errado, você entende que era só a sua intuição falando. Porque a intuição nada mais é. A intuição não é não saber o que quer, mas é saber antes. Não é um sinal, não é uma coisa perfeita, desenhada, e a intuição ela é abstrata. Quando você não ouve ela, tudo começa a dar errado. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Por que que hoje eu resolvi falar sobre intuição? Na verdade, não é bem o tema central, mas é uma coisa que norteia muito e foi algo que eu percebi, pelo menos nessas últimas semanas da minha vida, que tem batido muito forte. Sabe quando uma situação se repete? Eu acho que quando as coisas começam a se repetir, é uma forma do universo, sei lá, o cosmo, quem quer que seja, ou a nossa própria intuição, a nossa própria mente superior, mostrar pra gente ou testar a gente pra ver se a gente aprendeu alguma coisa. E eu acho que a intuição, ela fica muito mais afinada quando você tem esse autoconhecimento, essa percepção sobre você. E é muito mais difícil de alguém tentar te enganar, te ludibriar ou tentar te persuadir mesmo. Recentemente aconteceu duas coisas muito parecidas comigo. Em relação à amizade, mas eu acho que em relações como um todo, né? Relacionamento, lidar com o outro é uma demanda. Demanda de energia, demanda de conexão emocional. E não é todo mundo que está preparado para isso. Na verdade, ninguém está preparado. Essa é a verdade. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente nasce, né? Meio que a gente nasce para aprender a lidar com o outro, a se relacionar, porque não tem como você nascer e viver sozinho o resto da sua vida. Você precisa se relacionar. É, esse é o principal ponto para a gente existir, né? As relações. Por isso que elas são tão importantes e são tão complexas ao mesmo tempo. Porque é todo mundo tentando acertar. E eu acho que o ponto tá nisso. É a gente não tentar acertar, é só viver. Eu, meio que casou, eu fico admirada com o universo de como as coisas vão acontecendo e como surgem os temas. Pelo menos os que eu trago aqui. Poucos minutos antes de eu abrir aqui para gravar, eu vi um vídeo de uma moça no TikTok, acho que é Carla Capernelli, algum sobrenome assim. Deixa eu ver aqui, né, para dar os créditos. Clara, perdão, não é? É Clara Carpinelli. E ela tava falando disso, que ela perguntou para um cara que, enfim, tem um relacionamento de 21 anos, quando que foi que ele percebeu, que ele se deu conta que ele amava a esposa dele. E ele falou que ele nunca traiu, enfim, já chegou perto e tudo mais, que era difícil em muitos momentos a relação, mas que ele nunca chegou de fato a trair. Aí ela falou, tá, mas e quando você descobriu que você amava ela? Quando você descobriu que ela era a pessoa certa pra você? E daí o cara respondeu pra ela que ele nunca descobriu. Aí ela ficou, mas como assim? Porque a gente tem essa ideia, né? Essa idealização de que tudo vai ser como nos contos de fadas, e isso é culpa, né, da mídia, é culpa dos filmes, infelizmente. Eu sou dessa área e eu reconheço a nossa responsabilidade sobre isso. Por isso que eu quero tentar mudar isso e não romantizar tudo, como se tudo fosse mágica. Não que meio que é e não é, meio complexo, mas não é tudo preto no branco, não é tudo essa mil maravilha. As coisas só são. E quando eu tava assistindo esse vídeo e ela falou que o cara respondeu isso e ela ficou confusa, eu percebi que na amizade é assim. A gente não. Você não tem um dia que você percebe que você ama aquela pessoa, você só ama. Você só gosta dela e você só quer ela na sua vida. É igual sobre relacionamento, né? É, outra menina que eu vi, essa eu esqueci o nome, mas desculpa. Mas ela falando como que o relacionamento, por que que o relacionamento dela deu certo, porque ela não amava o namorado dela no início.
Porque ela estava muito leve, ela estava numa fase da vida dela que ela estava focada nela, ela não estava preocupada em ter um relacionamento, alguma coisa, ela estava até meio bloqueada porque ela tinha vivido uma relação tóxica. E daí tudo foi leve, daí ela não precisou projetar nada nele. E ela também não ficou tentando performar uma coisa que ela não era, ela só foi ela mesma e ela escolheu estar com ele. Escolheu colocar ele na vida dela. E é isso que a gente faz com as amizades. A gente escolhe. E a gente tem que trazer isso que as amizades fazem, a gente só escolher as pessoas e não esperar ser escolhida para funcionar e para ser leve, porque tudo é leve. É até louco, né, que como a Bíblia explica muitas coisas, tem aquele versículo, vou pegar aqui para vocês. 1 Coríntios 13, 4 a 7, né, que fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que boa parte da minha vida eu fiquei muito apegada só nessa parte aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E daí a gente começa a romantizar que o amor tem que ser sofrimento, que o amor ele não é leve. Que quanto mais difícil é porque tem que ser para no final ter uma historinha, um final feliz. Tem que ser tudo uma merda no início para no final você atingir o pote de ouro lá no fim do arco-íris. E não, o amor é leve. Ele não tem que ser doloroso, não tem que ser, não tem que despender, né, de energia, de tempo. Só acontece. E com as nossas relações são assim. É o que aconteceu recentemente. Eu baixei aquele Bumble BFF. Ele é para criar conexões, relações, mas não é voltado para o lado romântico, isso que é legal. E eu baixei ele justamente por isso, para também treinar algo dentro de mim, que é não ficar nessa expectativa do outro me escolher, me querer, porque eu não tenho essa expectativa com os meus amigos. Quando eu tô conhecendo uma pessoa nova, nesse lugar de amizade, eu não crio eu não coloco essa expectativa. As coisas só acontecem. E eu sou muito bem rodeada assim de amigos. Não posso reclamar das pessoas que estão à minha volta. Eu sou muito feliz, me sinto muito amada, me sinto muito acolhida e eu sinto que é recíproco tudo isso. Ah, Giz, então por que você baixou o Bumble BFF se você está tão preenchida com as amizades que você tem? É porque eu queria também quero criar novas conexões com pessoas que estão fora da minha bolha. Porque eu sinto que, apesar de ser muito amada, muito querida, muito quista pelos meus amigos, eu tô numa bolha e eu quero sair um pouco dessa bolha para também aumentar a minha visão de mundo, sobre as coisas, sobre tudo que está acontecendo, ter novos pontos de vista, mudar também, não acreditar só porque eu sou daquela opinião que eu não acredito em verdade absoluta. Só que quando eu acredito numa coisa, eu fico batendo muito naquela tecla. E eu gosto de sair um pouco disso, porque senão eu me sinto numa caixinha e eu odeio ficar dentro de caixinhas. E por isso que eu baixei o Bubble BFF. E também pela questão do network, fazer conexões para trabalho, né, gente? A gente precisa pagar conta, pagar boleto, então talvez ali eu possa conhecer, como estou conhecendo, pessoas incríveis também, que são da minha área ou são até da minha área, mas que têm outras expertise que eu não tenho. E eu me conectei com duas pessoas incríveis. Uma delas trabalha na área, apesar de não ser formada nisso, acho que é RH. Não vou falar o nome dela, porque eu não quero expor, não, apesar de estar adorando a amizade que eu estou construindo com elas. Uma, ela trabalha na pós de filmes, enfim, essa parte de, como que fala? Efeitos especiais, isso, efeitos especiais. E a outra não tem nada a ver com a minha área, apesar dela fazer circo, tecido, tipo, que é uma coisa que eu tenho interesse, que eu ainda não fiz, mas que tá ali voltado para a área, mas que ela faz como um hobby. Na verdade, ela é taróloga e trabalha como aeromoça. Tipo, tem uma visão totalmente diferente da minha, apesar do tarô ali me conectar a gente, eu acho que talvez por isso que a gente se conectou, foi o primeiro assunto ali, né? E daí, são duas pessoas que eu não precisei me esforçar, eu não precisei fingir que eu era outra pessoa pra ir construindo e tô construindo uma amizade, tô construindo uma relação ali com essas duas pessoas. Mas o que aconteceu? Também conheci duas pessoas que até então eu tava levando tudo leve, tudo tranquilo, mas que as pessoas colocaram uma expectativa em cima de mim que eu não vou atender. E eu não quero atender. E eu acho que o autoconhecimento é isso, é quando você entende que você também não quer atender a expectativa dos outros.
que você sabe qual que é a sua verdade, que você sabe quem você é, e você não precisa ficar se provando o tempo todo para caber na caixinha de outras pessoas. E óbvio que isso trouxe consequências, mal, maus entendidos, as pessoas não ficaram felizes, assim, com a minha postura, mas é que tá tudo bem, elas estão no direito delas, assim, de não aceitar ou de não entender. Porque talvez a gente tenha se conectado energeticamente no primeiro momento por coisas incomuns. Uma delas eu ficava falando sobre poesia, que é uma coisa que eu gosto muito, eu escrevo, a menina escrevia também, a gente tava conversando sobre isso. Aí ela foi desabafar sobre uma outra coisa e eu aconselhei ela e acolhi ela, só que da minha forma. A minha forma de acolher é, ok, eu entendo sua dor, tento procurar algo que eu tenha passado meio que parecido pra mostrar que a gente tá no mesmo lugar, pra dizer que, olha, eu te entendo, também passei por isso. Aí eu tento buscar coisas que eu fiz na época que eu passei pela mesma situação, que me ajudaram, que talvez possa ajudar a pessoa. E uma das meninas não gostou, ficou chateada, ela achou que eu não acolhi ela. Só que eu acolhi porque é a minha forma de acolher. Eu acolho, assim. É assim que eu acolho as minhas amigas, as minhas roommates, que são as pessoas mais íntimas, assim, praticamente minha família aqui em São Paulo. É assim que eu acolho os meninos, é assim. Eu acolho qualquer amigo. Eu tenho eu e a Bela, por exemplo, é uma das minhas amigas, uma das novas amigas, assim, que entraram na minha vida esse ano, entrou lá por fevereiro. Tipo, tá até hoje, a gente se conheceu num curso online, a gente não se conheceu presencialmente, e a gente já, tipo assim, na primeira semana que a gente já se conheceu, a gente começou a conversar pra caramba, e a gente conversava todo dia, e, tipo, a gente criou esse vínculo, a gente tinha muitas coisas em comuns, e daí casou do universo colocar a gente pra fazer um curso presencial. Eu não sabia que ela tava fazendo curso, ela não sabia que eu ia fazer o curso. Quando a gente viu, a gente tava na mesma turma, e daí, finalmente, a gente se conheceu pessoalmente, e não teve aquela pressão de, ai, vamos se conhecer? Vamos marcar um encontro pra gente fazer alguma coisa? Vamos, apesar de saber que ambas moravam em São Paulo, a gente nunca teve essa expectativa, a gente nunca criou isso. As coisas só foram acontecendo. Tipo, a gente se conheceu em fevereiro, a gente foi fazer o curso presencial em junho. Tipo, olha quanto tempo. E nesse meio tempo a gente sempre conversou, a gente fazia curso junto, online, aí a gente começou a fazer treinamento online juntas também. Mas a gente nunca criou essa expectativa. E daí, óbvio, depois que a gente se conheceu presencialmente, né, pessoalmente, aí a conexão aumentou e a gente não tem também essa preocupação de responder no tempo, responder na hora. Tipo, eu acho que eu tinha muito disso antes, quando eu pensava muito que quando eu tinha essa vontade de querer agradar mesmo, tipo, ai, se eu não responder rápido a pessoa, apesar de eu ter muita coisa pra fazer, tá lotada, eu ia me atrasar nas minhas coisas, ia atrasar minhas coisas, mas eu não deixava de responder as pessoas porque, ai, o que que vão pensar de mim? Ai, vão ficar bravos comigo, ai, não sei o quê. Tipo, hoje em dia eu tô tipo, foda-se. Tem dia que eu demoro a responder meus amigos, às vezes eu demoro dias, 2, 3 dias e. Pô, acontece, você tá ocupado e é uma coisa assim que eu vi a Bruna Marquezine falando uma vez numa entrevista, que assim, quando é uma pessoa que ela gosta muito, ela gosta de tirar um tempo pra responder a pessoa com calma. E eu aprendi isso também, eu vivi isso, na verdade, com uma pessoa que eu me relacionei por um tempo, que a pessoa era assim, de dar muita atenção pra cada vírgula que a pessoa manda. Eu confesso que eu ainda não sou muito fã de dar atenção pra cada vírgula, acho que não precisa. Porque às vezes a gente fala as coisas por falar, mas ali sempre tem o ponto-chave, né? O importante que é o pra gente, o que é importante pra gente responder. Talvez não precise responder tudo, bloco a bloco, cada vírgula, cada ponto. Mas é uma coisa que eu achava bonito na pessoa. Na verdade, no início eu me irritava muito, eu achava chato. E eu ficava, ai, que saco isso. Porque daí eu me sentia na obrigação de ter que fazer a mesma coisa. E aquilo me tomava tempo e eu ficava chateada. E depois, ó, como que são as coisas, né? Depois isso virou a coisa que eu mais admirava e mais amava na pessoa. Começou sendo um ódio gratuito e depois virou uma paixão. E hoje eu tento fazer isso com as outras pessoas, não responder cada vírgula, cada ponto, mas pelo menos prestar atenção, responder com mais consciência. E ter tempo mesmo. Por isso que às vezes a gente demora a responder. Não necessariamente a gente tá bravo, não necessariamente. Nunca, na verdade, 99,9% nunca vai ser sobre o outro. A pessoa tá lidando com as coisas dela. E a gente que acha que quando a gente tá nessa sensação, nessa expectativa de tentar agradar, de querer ser escolhida, a gente acaba pondo esse peso. E daí projeta no outro e é onde a gente se sabota também. Por exemplo, em questão
sobre relacionamentos, relações, né? Porque eu falei que eu crio muito isso, muito mais voltado para relações do que para amizade, de criar essa expectativa, e daí como eu me sabotava. Eu tinha muito medo que a pessoa fizesse algo comigo. Por exemplo, eu tenho medo que a pessoa nunca mais me responda, me deixa no vácuo. Aí eu ia lá e fazia primeiro. Me orgulho disso? Não, não me orgulho, nem um pouco. Escrotice da minha parte. Eu assumo essa responsabilidade. Eu fiz muito isso com várias pessoas. E as pessoas fizeram isso comigo? As que eu tinha esse medo, não. Não fizeram. As que eu não tinha muito assim, aí foi lá e fez. E daí eu acho que é quando eu paguei meu karma, né? Fui lá e paguei. Fiz com outras pessoas vieram e fizeram comigo também. E tá tudo bem, né? A vida é uma grande roda gigante, uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, depois você tá no meio e faz parte, né? Da vida. É engraçado. Mas é importante ter essa consciência, assim. Eu tava conversando hoje mesmo, na verdade, com a Isa e com a Aru, que são as minhas roommates, sobre isso. De como a pessoa não tem consciência. Pra mim, todo mundo uma hora tem consciência, só que elas falaram que não, nem todo mundo tem consciência. E elas têm razão. E é outro problema, né? Você criar essa expectativa de querer que o outro tenha consciência disso. E não tem. Eu mesma, pouco tempo atrás, tipo assim, coisa de um mês, até menos, não sei. Eu não tinha consciência de que eu poderia ser vilã na história dos outros, porque eu não queria ser vilã. E a Michelle, minha outra amiga, me colocou nesse lugar. Ela tipo, me trouxe pra realidade, falou assim, amiga, vem aqui. Me deu um chacoalhão e falou assim, você tem que entender que você vai ser vilã na história de outras pessoas. E isso tá além do seu controle. Você não tem como mudar isso. Se uma pessoa achar que você é vilã, você vai ser vilã. Por mais que você tenha feito coisas que você nem queria e que você não tenha feito por querer. Ou às vezes você nem fez nada, mas você vai ser vilã. Porque na cabeça daquela pessoa, ela te vê como vilã. E não tem como você mudar isso. Não tem. É tipo uns tapas na cara que a gente vai levando, né? Vai tomando ali os tapas na cara. Que traz a gente pra realidade. Que faz a gente se perceber no mundo e perceber o quanto a gente é insignificante. Eu sei que é muito importante e tá muito em alta a gente falar da gente ser protagonista. E eu repito isso muito aqui no podcast. Mas a gente tem que ser protagonista por questão de autoestima mesmo. Pra ninguém passar a perna em você, pra ninguém pisar em você. Mas também a gente tem que lembrar que a gente também é desimportante, que a gente também não é também toda essa cocada preta aí, não. Eu posso falar isso? Vixe, você cancelado. Cancelamento, check! Enfim, que a gente não é a bolacha, a última bolacha do pacote. Se bem que geralmente a última bolacha do pacote é a quebrada, né? Sei que porque por muito tempo a gente achava que era a mais mais. Na verdade, a mais mais é a primeira. Se bem que às vezes até a primeira tá quebrada, então é melhor ser a segunda ali do pacote. E a gente não é. Óbvio que pra gente, por questão de autoestima, eu acho muito importante a gente se ver como protagonista, ver a nossa importância, as nossas qualidades, mas também entender a nossa desimportância e os nossos defeitos também, entender que a gente não é perfeito. Porra, eu vou ficar cobrando as coisas dos outros se nem eu sou. Eu vou, tipo, isso que eu aprendi, esse negócio de responder mensagem, de demorar, de não sei o quê, eu aprendi a duras penas. Porque eu não respondo as pessoas também na hora, por que eu quero que as pessoas me respondam? Se eu não respondo ninguém na hora, se eu não, tipo, tenho esse time assim, por que o outro tem que ter? Tipo, trate o outro como você quer ser tratado, óbvio. Mas também você não tem que parar a sua vida, você não tem que ferrar a sua vida ou acabar com o seu tempo, ficar cansada, sei lá, e dormir 1 da manhã porque você tem que responder mensagem por mensagem da outra pessoa. Vai dormir, vai descansar, amanhã você responde, sei lá, na hora do almoço. Se der também, se não der, responde no final de semana. São coisas assim que a gente vai aprendendo com o tempo. E eu ainda tô aprendendo, eu tô nesse processo, eu não sou, vou dizer que eu sou 100% não, mas eu vejo como as minhas amizades mesmo, essa relação que a gente cria com as amizades nos ensinam a ser também com os nossos pares românticos. Eu tenho aprendido. Não sei se um dia eu vou chegar à perfeição, acho que não, acho que a perfeição não existe, pelo menos não aqui e agora, não na matéria, não enquanto ser humano de carne e osso. Não acredito nessa perfeição. Mas a gente tá aí, buscando se integrar, né, com a nossa luz, com a nossa sombra, e viver melhor um pouquinho a cada dia. Mas também sem muita regra, porque muita regra, muita coisa drena a gente, deixa a gente mal, né? Bom, vou concluir o podcast, tá ficando longo, tinha mais coisas pra falar, mas eu posso deixar para um próximo.
Se você se identificou com as coisas que eu falei aqui, se faz sentido pra você, comenta aqui, é, curte, compartilha também, me siga, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu vou adorar te ouvir, vou adorar saber a sua opinião. É muito gostoso quando a minha alma fala com a sua. É incrível. É isso. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!